Existe uma forma simples de se preparar para a chegada do seu bebê. Uma forma que não sobrecarrega você, não limita ainda mais o seu tempo e não exige que você tenha rios de dinheiro para comprar o que você nem sabe se vai usar. Eu sei exatamente o que é passar por essa fase. Da noite para o dia, a gente tem que se desdobrar para dar conta de tudo que envolve essa fase de preparação. Consultas, ultrassons, quartinho, roupinha, hospital, vias de parto, chá de fralda. São tantas coisas na sua cabeça que tem hora que você parece que vai surtar. E o fardo pesa ainda mais quando vem o cansaço físico, a indisposição, o sono e a ansiedade que são típicas das mudanças que estão acontecendo no seu corpo. Ah, e se você ainda precisa trabalhar fora o dia inteiro, então, eu sei exatamente o que é passar por tudo isso. Eu também já passei. E por experiência minha, das minhas alunas, das minhas pacientes, a gente sabe que isso vai acontecer. E você pode ter certeza que você precisa de pouca coisa entre hoje e os 100 primeiros dias do seu bebê. Meu nome é Geisa, eu estou gestante com 36 semanas. O curso esclarecendo assim, muitas dúvidas que eu tinha anteriormente, está fazendo com que eu tenha uma gestação bem mais tranquila e que eu me sinta um pouco mais preparada para ser mãe. Olá, eu sou Raquel Hipólito, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Trouxe muito embasamento. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muito contato com bebês, então me trouxe muita segurança. Definitivamente você não precisa de metade das coisas que colocaram na sua cabeça como coisas essenciais. E ao longo da nossa jornada Mãe de Primeira Viagem, eu vou passar com você pelos pontos mais importantes que envolvem a sua preparação enquanto mãe. Na aula de hoje você vai entender qual é o fundamento do cuidado de um bebê. Trata-se de uma estratégia simples, constatada por um psicólogo renomado, que vai ensinar tudo o que você precisa sobre o seu filho. Na aula 2, que vai ao ar depois de amanhã, nós vamos sair do fundamento e ir para a prática. Nela eu vou te mostrar tudo o que você precisa para preparar antes do parto. Mas preste atenção, o que eu vou te ensinar é o que de fato você precisa. Nada de firula ou acessórios para pegar poeira no armário ou ficar entulhado lá no fim da gaveta. E por fim, na aula 3, você vai descobrir como ter acesso a um guia básico que vai te orientar em cada detalhe ao longo dos 100 primeiros dias do seu bebê. Tudo isso sem gastar tempo ou rios de dinheiro. Eu sei o que é necessário. Todo o tempo que sobrar para você dessa jornada para frente, eu quero que você use bem. Seja para ler um livro gostoso ou simplesmente para descansar. Ah, e o dinheiro que você também vai economizar, eu quero que você use como quiser. Nem que seja para guardar lá para os estudos do seu filho ou consultar uma consultora de amamentação lá na frente. Você decide. Dito isso, vamos ao que interessa. A estratégia que eu vou te mostrar na aula de hoje, como eu já falei, compõe os fundamentos do cuidado do seu bebê. Você vai perceber como essa estratégia esteve ao seu alcance todo o tempo e você nem percebeu. Foi essa estratégia, inclusive, que você aplicou quando descobriu que seria mãe. Ela é natural em você e faz parte da vida de todas as mães que vieram antes de você. Essa estratégia simples é, dentre todas as técnicas que existe, aquela que pode mais simplificar a sua vida como mãe. Mas por algum motivo, as informações sobre maternidade parecem complicar demais a jornada, deixando você ansiosa e insegura. Sem as bases certas, os checklists, as listinhas, só vão te deixar mais desesperada, com a sensação de que você está sempre atrasada. E é nessa que você acaba se perdendo naquilo que é periférico e descuidando do que é realmente essencial. E os resultados são esses: ansiedade, medo e uma sobrecarga de informações que nem sempre são úteis. Foi essa estratégia simples que me ajudou a ser uma mãe confiante e eu quero compartilhar com você. Eu vou fazer isso porque eu sei que o mundo não é mais como era antigamente, né? Que a média era de ter 6 filhos por mulher. Quando toda mulher já teve a experiência de cuidar do seu quarto, quinto, sexto irmão, ou trabalhou de babá aos 15 anos cuidando das filhas das vizinhas. Eu arrisco dizer que, diferentemente da sua mãe ou da sua avó, você não teve uma grande experiência no cuidado com bebês pequenos. Por esse motivo, eu estou aqui. Meu nome é doutora Marina Giatti, eu sou pediatra, mestre em saúde da criança e do adolescente e mãe do Leonardo. E você está na jornada Mãe de Primeira Viagem. Vamos descomplicar a maternidade.
A maternidade pode ser uma jornada desafiadora, mas também é uma oportunidade única de conexão e de amor. Eu posso dizer por experiência que uma abordagem leve e intuitiva pode fazer com que você desfrute o máximo dessa fase tão especial. Durante os primeiros anos de vida, os bebês têm uma forma única de comunicar-se conosco. Eles não usam palavras, mas se expressam através de microexpressões. Jean Piaget, renomado psicólogo do desenvolvimento, mostrou que os bebês são capazes de se comunicar por meio de sinais não verbais, muito antes de aprenderem a falar. Eles nos enviam mensagens através dos seus sorrisos, dos seus choros, dos seus movimentos e do contato visual. Ao se tornar mãe de primeira viagem, é importantíssimo que você esteja atenta a esta forma de comunicação. E olha, não se preocupe, você vai tirar isso de letra. Todas nós, quando viramos mães, desenvolvemos uma espécie de sexto sentido que nos dá essa capacidade de ler com precisão o nosso bebê. Mas calma, não é nada sobrenatural ou coisa do tipo. Isso acontece graças ao tempo que você passa observando o seu bebê. Você observa tanto ele que acaba construindo uma forma de se comunicar com ele. E olha, só vocês dois sabem como fazer isso, mais ninguém. A própria psicologia do desenvolvimento já foi incisiva em afirmar que neste momento de vida, a identidade do bebê e a identidade da mãe são uma só. Você vai ter uma linguagem própria para se comunicar com o seu bebezinho. E ao entender e responder aos sinais dele, você vai criar uma conexão profunda e ganhar a confiança dele. Por isso, anote no seu caderno. O fundamento que você precisa para cuidar do seu bebê do jeito certo é a observação. Essa é a única estratégia que vai garantir que qualquer outra técnica de dormir, de mamar, de regular o ciclo de sono funcionem bem. Se você tiver todos os manuais do mundo para todos os desafios que o seu bebê vai enfrentar e não souber observar e, é claro, interpretar essa observação, toda a sua tentativa de enfrentar os desafios será um fracasso. Estudos científicos mostram que essa estratégia, baseada na observação e resposta aos sinais do bebê, promove um desenvolvimento cognitivo e emocional mais positivo. À medida que você aprende a decifrar a linguagem do seu bebê, você vai se tornar uma mãe mais confiante. A pesquisa de Piaget destaca a importância de você se aproximar da forma de comunicação natural do seu bebê. Quando nos sintonizamos com eles, estabelecemos uma base sólida para o seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Por isso, esteja atenta à forma com que o seu bebê vai se comunicar com você. Aprenda a interpretar os seus sinais e responda com amor e com cuidado. Agora que você entendeu a importância de observar o seu bebê, vamos para um exemplo prático. O seu bebê vai te sinalizar várias coisas ao longo da infância até que ele aprenda a formar palavras. Ele vai sinalizar algo sobre o mamar, o sono, o tédio, o medo, até aquela etiqueta da roupinha que está incomodando, enfim, são várias coisas. Mas a forma que nos primeiros 100 dias o seu bebê vai conseguir fazer isso é através do choro. Isso acontece porque nesse período o bebê ainda está em formação. É como se ele precisasse ficar mais um tempinho dentro do útero, mas por não ter como, pela natureza, tivesse que completar a sua formação aqui fora. Tecnicamente, a medicina, através do pediatra Harvey Karp, chama isso de esterogestação. Por isso, nesse momento, vamos nos concentrar em entender o choro do bebê. Depois de estar bem treinada em identificar as causas de choro, você vai tirar de letra as outras formas que o seu bebê escolheu para se comunicar com você, através dos gestos e dos outros sinaizinhos que ele dá. Bom, você sabe que é importante observar como está o rostinho, como está a perninha, como está a barriguinha, se ela está contraída ou não, como está a posição do bebê, enfim, observe e guarde aí na sua memória. Essa é a base. A partir disso, você vai precisar interpretar esse choro. E olha, eu não estou falando de adivinhação, eu estou falando de interpretação. E existe método para fazer isso. Eu vou te mostrar agora como que a gente faz no caso do choro, que é a principal forma de comunicação do bebê. Quando o bebê chora, ele está tentando te dizer alguma coisa e o seu papel como mãe é decifrar essa mensagem. Agora, é importante ressaltar que cada filho é único e ninguém conhece o seu bebê melhor do que você. Essa conexão especial que se forma entre a mãe e o filho é mais poderosa do que qualquer manual pronto. Mas saiba que entender o choro do seu bebê não é algo que acontece instantaneamente. É uma jornada de aprendizado mútuo entre você e o seu filho. Nos primeiros dias e semanas pode ser desafiador diferenciar os sinais e os motivos de choro. E se você se sentir angustiada por não saber exatamente o que o seu bebê precisa, saiba que isso é completamente normal. E você só vai conseguir isso por eliminação. Uma eliminação bem simples e muito mais fácil do que decifrar o que um adulto quer. Porque o bebê, nos 100 primeiros dias, é um ser que tem necessidades quase que estritamente fisiológicas. Por isso, o choro não é necessariamente um sinal de sofrimento, apesar de parecer, né?
Na verdade, é a forma principal de comunicação do bebê. Quanto mais você prestar atenção no choro do seu bebê, sem se desesperar, mais fácil será interpretar as suas necessidades. Não é necessário resolver o choro imediatamente, mas é sim necessário acolhê-lo para que essa comunicação se consolide. Observar o choro do seu bebê, notar o contexto em que acontece, estar atento aos sinais que acompanham é fundamental para entender o que ele precisa. Bom, então vamos à primeira eliminação. Detalhe, você precisa seguir a ordem que eu vou te passar aqui, certo? Resolveu na primeira eliminação? Ótimo! Não resolveu? Vai para a segunda parte da eliminação. A primeira eliminação que você vai fazer é essa. Número 1. Verifique as necessidades básicas do seu bebê. Ele pode estar com fome, com sono, com dor ou com algum desconforto abdominal, por exemplo. Nessa idade é muito comum que os bebês sofram de disquesia, que é uma alteração fisiológica que acontece por imaturidade da barriguinha do bebê. Ele vai ter dificuldade de soltar pum e de fazer cocô e pode ficar se contorcendo, incomodado. Muitas vezes isso é confundido com cólica, mas pode se resolver brevemente com algumas massagens, bicicletinha, posição de higiene natural, compressinha morna ou com apenas um colinho junto da mãe. Pode estar incomodado porque a fralda está suja, ou a roupinha está com alguma etiqueta em contato, ou com a pele, ou pode estar até passando calor, já que a gente tem a tendência de agasalhar mais do que é necessário um bebê. Faça com que essas necessidades estejam atendidas. Essas costumam ser as necessidades mais comuns e imediatas. Elas são tão comuns que se você se habituar a olhar no relógio, marcar o tempo do último mamar ou da última soneca, entendendo assim a janela de sono do seu filho, que é o tempo que ele passa bem acordado, você vai saber o que seu bebê precisa quando ele chorar. Lembre-se de que dormirá muitas horas por dia e não permanecerá muito tempo acordado nessa fase. O relógio deve ser o seu amigo, não se prenda exatamente a horários, por isso observe os sinais não verbais do seu bebê. Ele pode estar esfregando o olhinho, com as sobrancelhas avermelhadas, que é o sinal de sono, fazendo alguns movimentos de sucção, mordendo a mãozinha, que é sinal de fome, ou mostrando algum sinal de desconforto abdominal. Essas pistas vão te ajudar a entender melhor as suas necessidades. Se você eliminou as necessidades básicas e não resolveu, se seu bebê continua chorando, a gente vai para a parte 2. Experimente diferentes formas de conforto. Você pode oferecer o peito, embalar o bebê suavemente ou acalmar com palavras carinhosas. Lembrando que o peito não serve apenas para saciar a fome, mas ele é aconchego, ele é conforto, segurança para o seu bebê. Sair um pouco de casa e dar uma volta no quarteirão é uma excelente estratégia para acalmar o bebê chorando. E para isso, você pode utilizar o sling ou o carrinho. Faça isso e observe como ele responde a cada estímulo. Esses são os dois grandes grupos que acalmam o choro de 99% dos seus bebês. Algumas dessas duas vias, se elas não funcionarem, pode ter uma questão de saúde, como uma doença do refluxo, uma alergia alimentar, por exemplo. Nesse caso, você vai precisar procurar o seu pediatra. Mas lembre-se que esses casos são casos raros. Na quase totalidade das vezes, o choro do seu bebê vai ser o sinal, de que a vida está acontecendo mesmo. Eles choram para se comunicar. Cada bebê é único e pode ter diferentes necessidades. Ao praticar esses passos, você irá aprimorar a sua capacidade de entender o choro do seu bebê e responder da forma certa. Agora eu gostaria de compartilhar alguns depoimentos de mães que aplicaram essas dicas e conseguiram acalmar o choro dos seus bebês. Veja como a observação e a interpretação fez a diferença em suas vidas. Olá, meu nome é Samira, eu sou de Campinas. Eu sou mãe do Felipe. O que mudou para mim em relação ao curso é que eu tive muito mais segurança no meu maternar. Eu consegui tomar decisões de uma forma um pouco mais tranquila. Olá, meu nome é Elisângela. É a minha primeira gestação. Estou de 31 semanas. O curso tem sido assim excelente. Mudou minha vida. Eu estou me sentindo muito mais tranquila. Isso tem me feito muito bem, tem me deixado mais calma. Essas são apenas alguns exemplos de como você, mãe de primeira viagem, pode fortalecer o vínculo com ele. Na próxima aula a gente vai abordar outro tema essencial, como se preparar para a chegada do seu filho. A gente vai falar sobre lista de enxoval, sobre itens essenciais e tudo que você precisa saber para receber o seu bebê com tranquilidade. Agradeço a sua presença e espero que tenha encontrado informações valiosas para a sua jornada como mãe de primeira viagem. Por favor, deixe aqui os seus comentários sobre o que você tirou de mais proveitoso dessa aula aqui embaixo na seção de comentários. Vamos juntas nessa jornada maravilhosa da maternidade. Nos vemos na próxima aula daqui a 2 dias.